Quem disse que o sonho acabou? O projeto em sua vida desacreditou. Não sabe que existe um plano pra você. O plano é de vitória e não adianta. Ainda que o inferno se levanta, não temas, porque Deus pelejará por você. E nada poderá impedir os caminhos bem mais altos que Deus preparou pra ti. O que os seus olhos não viram, nem desceu ao coração, Deus já reservou, está em suas mãos, em suas mãos. Oh, não serão frustrados os sonhos que Deus determinou. Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou. A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou. Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou. Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou. A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou. E nada poderá impedir os caminhos bem mais altos que Deus preparou pra ti. O que os seus olhos não viram, nem desceu ao coração, Deus já reservou, está em suas mãos, em suas mãos. Oh, não serão frustrados os sonhos que Deus determinou. Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou. A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou. Não serão frustrados os sonhos que Deus determinou. Não serão frustrados os projetos que Ele já traçou. A sua história foi escrita pelas mãos de quem no ventre te formou. No ventre te formou. Você acabou de participar do programa a partir de agora pela Rádio Exclusiva FM, programa Visão de Reino. Unificação das igrejas em prol do Reino de Reino. Apresentação: Bispo Jean Santos e Pastor Sandro Luz. Graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Está começando mais um programa Visão de Reino, unificação das igrejas em prol do Reino de Deus. E hoje vai ser um programa extraordinário, claro. Estamos recebendo aqui nosso querido amigo, um irmão, que veio nos abrilhantar o programa com seus conhecimentos, falar um pouco sobre o Reino de Deus, sobre a unificação da igreja, sobre os 5 ministérios, falar também sobre
a unidade da Igreja de Cristo, a Igreja Primitiva, e você é o nosso convidado. Eu gostaria que você continuasse conosco aqui na Rádio Exclusiva FM, programa Visão de Reino, nas nossas redes sociais, Visão de Reino Oficial, nas redes sociais da igreja também, Rádio Exclusiva FM, e também, aproveite e já entra também na página aí do pastor Sandro Luz, né? Isso, tá ao vivo, né? Conosco, então já aproveita aí, tá sempre aí fazendo as suas lives, que Deus possa abençoar todos nós. Queridos, compartilhe, manda aqui os seus pedidos de oração, manda as suas perguntas e nós vamos aqui estar com vocês, tá bom? É muito bom estar com você, vamos ficar essa hora aqui falando sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo e sobre a unificação do corpo de Cristo. E nesta tarde estamos também com meu grande amigo, meu irmão. Ficamos um pouco longe ultimamente, né, devido às nossas correrias, mas nós só se encontramos aqui na rádio. Tá sendo forte isso aí. Pastor Sandro, boa tarde, que Deus te abençoe, viu, querido? Boa tarde, a paz do Senhor a todos. Mais uma vez, nós estamos juntos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. E hoje o programa promete, né? Nós estamos com um apóstolo aqui abençoado. E hoje Deus vai fazer grandes coisas aqui. Eu já estou até vendo gente aqui que o Adelson está assistindo, né, Adelson? Que é da missionária. Adelson da Brasilândia? Adelson da Brasilândia, isso. Adelson, nós fizemos um evento da mentoria com quase 500 pastores na igreja dele, aluguei o espaço lá. Que bênção, tem sido bênção, né? Mas vamos lá, o apóstolo Alberto. Mário Alberto. Mário Alberto, né? Seja bem-vindo ao programa Visão de Reino. É pertinente, né? O nome é Visão de Reino, e eu creio que o senhor tem uma visão plena sobre o reino de Deus e vai passar algumas informações e conhecimento para nós. Boa tarde, Deus abençoe. O povo ali está... Boa tarde, Bispo Jean, Pastor Sandro. Boa tarde a todos os nossos... Antigamente nós falávamos telespectadores, né? Isso. Ou radiofônicos. Agora, você que está aí na rede social, quero já mandar um abraço aqui. O pastor dos Estados Unidos já está com a gente aqui no nosso Instagram. Você que está no meu Instagram, se você puder, no Mário Alberto Núntios, que é @Mário Alberto Núntios, vai para a página da rádio, na Exclusiva FM, no Facebook. Não fica no Instagram, não. Vai para lá. Só coloquei aqui porque eu sei que ele avisa você, para você ir para lá. E para a gente é um prazer estar aqui mais uma vez, num programa de rádio, para poder falar daquilo que eu amo falar, de reino, né? Bispo Jean, que eu conheci no Café de Pastores, na igreja do Bispo Abenilson Neves, da Assembleia de Deus Freguesia do Ó, na Rua do Impressionismo, ali na Freguesia da Brasilândia, na Rua do Sitiante, né? Sitiantes. Só o número eu não lembro. O pastor Sandro, que é ovelha do Bispo Everson Marcos, da MFI, nosso amigo ali, da Vina Mariana Caligeiro Ronchete, no Peri. Deus abençoe também a todos que estão aí com a gente e a todos que estão acompanhando aqui. Tem gente já do interior de São Paulo, tem dos Estados Unidos aqui o Roberto, a Heloísa. Deus abençoe. Vai lá para a página do Facebook, a página Exclusiva FM, estamos ao vivo. Maravilha. Olha, vai ser demais. A galera já está compartilhando, vai compartilhando. Mande as suas perguntas. Eu acredito muito que hoje você vai tirar muitas dúvidas sobre o reino de Deus, sobre os 5 ministérios. Antes de começar o programa, né, pastor Sandro? O Fábio aqui já estava perguntando como tem uma diferença de apóstolo, pastor. Já começou o programa, já antes, nos bastidores, a gente já estava falando sobre isso, né? E a gente gostaria muito, assim, meu apóstolo, junto com o pastor Sandro, que o senhor explicasse. Muitas vezes tem pastores, profetas, evangelistas, que não entendem o significado dos 5 ministérios, né, da igreja, né? Se você me permite, bispo, eu vou retroceder um pouco nesse texto de Efésios 4, Uau. que é a base teológica para esse assunto, né? Que é o que nós usamos como a mão direita de governo de Deus, que é o dedo que simboliza o apóstolo, que é o indicador, que significa o profeta, que indica o caminho, o evangelista, que toca mais longe, o pastor e mestre, que andam juntos, que cuidam do povo de Deus. Efésios 4:11. Mas eu queria ir um pouquinho antes. Apóstolo, na verdade, é um título que aparece no Novo Testamento muito depois do dia de Pentecostes, com aqueles que foram enviados pelos próprios discípulos, porque os discípulos não eram os apóstolos, eles eram os discípulos. Uau. Esse é o primeiro título deles. Eles eram os seguidores pessoais de Cristo. Eles eram discípulos porque eles eram a semelhança
ou a réplica original do Cristo. Depois eles se tornam os enviados. Os enviados são aqueles que, quando Cristo chega em Marcos 3, Jesus está pregando no monte, depois de realizar uns 5 milagres, e havia uma multidão muito grande apertando. Jesus para a mensagem, sobe no monte, a Bíblia diz, você, no meio da multidão, ele faz silêncio, chama pelo nome e diz, vocês a partir de agora vão virar de costas e vão tocar nessas pessoas e elas serão curadas como eu estou curando e expulsar os demônios como eu expulso, porque vocês são meus enviados. Ali começa o ministério chamado dos apóstolos. Olha, e eles não tiveram escola, não tiveram faculdade, eles foram enviados automaticamente, estavam ali 3, 4 meses com Jesus, caminhando com a multidão. E a Bíblia ainda diz assim, e ele quis que fosse assim. Então o apóstolo nada mais é do que enviado. Por exemplo, a mulher que recebe Jesus na boca do sepulcro depois da ressurreição é a primeira apóstola após a ressurreição. Ela é enviada para ir até os discípulos para avisar que Jesus tinha ressuscitado e que ele estava vivo. E quando ele chega, encontra Pedro e João, ficam apavorados, saem correndo para ver se é verdade, porque a gente tem essa tendência, sim, mas ela foi a primeira enviada. Então, assim, é um título que não é maior ou menor do que nenhum outro. Ele é simplesmente aquele que tem que manter o sustentáculo dos ofícios reais daqueles que são discípulos, ou seja, pregar a pura e simples essência do evangelho. Nada de inventar moda, nada de inventar títulos, nada de inventar um monte de coisa. Apóstolo não é presidente de igreja, coisa nenhuma, isso é balela, conversa fiada. Apóstolo não é maior do que pastor, apóstolo não é maior que ninguém. Apóstolo é simplesmente aquele enviado por Jesus para fundamentar os princípios que estabelece o desenvolvimento da plataforma do Reino de Deus. Olha, uma coisa que o senhor mencionou aí, e muitas pessoas não sabem, pastor Sandro, a diferença de discípulo e apóstolo. Sim, sim. É muito interessante isso, hein? Sim, sim. Porque todos são discípulos, não são? São. Sim. A Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que nele crê, e for batizado, fazei discípulos. Discípulo todo mundo pode ser. E todo mundo é. Todo aquele que recebeu a conversão em Cristo e foi cheio do Espírito Santo, ele é discípulo. Ele representa o que Jesus é em qualquer lugar. Agora, ser enviado por Jesus para falar a mensagem do reino, trazendo a carga como embaixador e representante dele, não são todos. Então quer dizer que há uma diferença, né, daqueles que são chamados e aqueles que são enviados. Claro, claro. Senão, não faria sentido, né? O chamamento de Cristo é para a salvação eterna e para a reconciliação do homem com Deus. Por um só homem entrou o pecado e por um só homem entrou a salvação, que foi Jesus o Cristo. É para quebrar o vínculo da morte por consequência do pecado. Essa é a chamada de todos para encontrar o ressurreto, o ressuscitador, o salvador da humanidade. Agora, para enviar as pessoas, ou seja, para ir representando esta mensagem, aí, para ser um apóstolo, enviado ou mensageiro, só para, se você me permite, acho que eu nunca falei isso numa rádio. Eu vou Fica à falar vontade, hoje. fica à vontade. O programa é seu. Vou falar, né? É nosso aqui. Eu me converti numa cidade bem grande. Não, porque ele tá quebrando uns tabus ali, né? Ah, Que com todo certeza. mundo. É por isso que eu tô falando. Muito bom. Aproveitar, né? Extrair o máximo ali. Ó, tem um apóstolo aqui que é um amigo meu, é um amigo pessoal, eu acredito o senhor também, que é ele é missionário. Então ele fala, sou missionário, é o índio, é Lucimário. Lucimário Reis. Olha, ele falou assim, ó. Pirituba. Ele falou, ô glória a Deus. Lucimário, amanhã tem mentoria, cabeção, aparece. Eu gosto muito dele, ele tem abrido algumas portas pra gente, e quando ele vai pregar, ele... O Lucimário, ele decora a Bíblia. Ele tem uma capacidade de decorar as escrituras. Na verdade, assim, como é que nasceu para mim essa palavra apóstolo? Eu costumo dizer que todos que são da visão apostólica, no sentido desta missão de reino, eles já nascem com isso, independente de ser da Assembleia de Deus, de ser da questão do... É uma coisa intrínseca em ser enviado. Quando eu aceitei Jesus, foi em Pau-Brasil, numa cidade chamada Pau-Brasil, na Bahia. É uma cidade tão grande que você dá parte do Senhor numa ponta, corre, responde na outra. Entendeu? Mas lá foi onde eu tive encontro com Deus. Olha aí. E eu tinha 2 meses e pouco de convertido, estava sentado numa praça chamada de Horácio Magalhães com um rapaz chamado Jadiel Barbosa, é um cantor evangélico da cidade do Rio de Janeiro, compositor de muitas músicas famosas, e o Arnaud Ferreira da Silva, filho, que mora aqui na Zona Sul de São Paulo. Nós estávamos sentados 2h30 da manhã cantando a música do Marco Antônio, quando eu tive uma visão. Parou uma carreta bem grande na praça, que tinha muitas rodas,
essa carreta se abriu no meio, virou um palco. Quando eu olhei, tinha uma multidão com Bíblia na mão numa praia. Eu saía do meio daquela banda pregando. Quando eu voltava, a multidão levantava a Bíblia e começavam a falar em línguas, fechava o carro. E esse carro, quando começava a sair, eu já estava lá de fora, eu via na parede do caminhão escrito Mensageiro da Paz. Oh, glória. Desde Glória aquele dia, isso eu tinha 2 meses e poucos dias de convertido. Desde aquele dia que eu uso esse nome, um mensageiro. Então, eu não sou o apóstolo, não sou o professor, não sou o psicoterapeuta, não sou o escritor, não sou o maestro de universidade, não sou doutor em divindade, não sou pós-graduado em filosofia da Uninter. Eu sou simplesmente um mensageiro. A mensagem nem minha é. Eu só entrego alguma coisa que veio dele. Se não tiver dele, não tem nada para entregar. Glória a Deus. Ó, o Lídio Oliveira falou assim: meu ministério foi muito abençoado por este homem de Deus, querido amigo. Lindo Oliveira? Lindo Oliveira. Lindo Oliveira é o ex-campeão da melhor gospel do Brasil no programa do Gilberto Barros, na Bandeirantes. Olha aí. Foi minha ovelha há um tempo. Foi eu que coloquei esse nome nele, Lindo Oliveira, que era Hermelindo. Hermelindo. Aí eu troquei, coloquei Lindo Oliveira. Faz aniversário semana que vem. Lindo, beijo no coração. É um artista, é um cara sensacional. Ele professor de teatro, também agora se formou em psicoterapia. É uma pessoa sensacional. Eu tenho um carinho muito especial por ele. Eu conheci ele lá no Bispo Abenilson também. Sim. Tá convidado também, viu, lindo? Pra vir aqui também louvar, né? Que ele canta também, né? Ele ganhou lá. Canta, Sim, né? Canta, ele vem fazer um ao vivo Muitos aqui. vão orar e querem encontrar alguém. Ó. Tem uma música dele no CD que ele fez pra mim. Eu gosto muito dela. Daqui a pouco ele tá comentando aqui. Ele canta. Ó, Canta Edna pedacinho. Tavares diz assim: lindas visão do meu apóstolo Mário. Edna Tavares. Eu Falou não- que o senhor tem uma grande visão no reino de Deus. Aí tem bastante gente comentando aqui, né, pastor Sandro? Sim. O Como Lindo eu acabou tô- de falar, né? Como eu tô no Instagram, eu acabo... Roberto tá aqui comigo no Instagram. Heloísa Silva. Também tá comigo Assis. Olha, eu vou fechar aqui o Instagram. Você que tá assistindo a gente nessa live, vai lá pro canal Exclusivo FM no Facebook, tá bom? O link tá aí no Stories. Participa com a gente lá que eu vou fechar para mim ver quem tá falando lá também. Beijo no coração, galera. Olha, a patente do meu nome artístico foi o AP Mário que fez. Aí ele confirmou aqui o que o senhor tinha falado. Mas a gente falou sobre os 5 ministérios, mas eu creio que o senhor também tem uma visão ampla e tem um conhecimento vasto. Particularmente, eu fui em um café de pastores lá no Bispo Abemilson, a convite do pastor Sandro, e quem estava ministrando é o senhor. E eu vi que o senhor falou muito sobre o reino e falou sobre a unidade da igreja de Cristo. Eu gostaria que o senhor passasse alguns temas e que porque seria assim, né? tirar Vamos alguns tabus, né, pastor Sandro? Isso é muito importante, né? É importante, né? Bom, eu não gosto de falar, né? Se perguntar, eu vou falar muito também. Eu aprendi, estudando um pouquinho de história, inclusive o Benilson é professor de história da Uninove, foi se formado lá. Eu aprendi o seguinte: todos nós somos tribais. Todos. O que identifica uma tribo? Uma etnia física, uma etnia de sangue, uma etnia de cultura, uma etnia de costumes. Eu lembro que ele comentou isso. Então nós temos essa característica. Eu aprendi isso há uns 25 anos atrás e eu guardei isso no meu coração com o professor Idelfonso Tendade, que é o nome do Senhor, que era o grande mestre paraninfo da Universidade Presbiteriana de Minas Gerais. E eu guardei isso no meu coração. Conforme a gente vai amadurecendo, vai aprendendo, a gente vai entendendo que a unidade de Cristo que está no livro de João, quando Jesus ora, Jesus diz assim: Pai, não, eu peço que os torne um, como eu e o Senhor somos um. Depois em Efésios, Paulo disse que nós somos ordenados aos 5 ministérios, porque nos 5 ministérios são dons dados por Jesus Cristo. Em Coríntios são dons dados pelo Espírito Santo. Mas os 2 têm a mesma característica, são feitos para edificação. Um é para construir, que é o de Coríntios, outro para edificar. Edificar é governo, construção é adereço. Construção é o acabamento. Então, nessa edificação é para quê? Para que a justa medida do corpo de Cristo seja perfeita. Então, o que acontece hoje, que a gente tem muito problema, é que a gente vê muita gente sendo
o reino de uma tribo. Sim. E nós somos todos tribos de um reino. Uau! Melhor colocação que eu já ouvi. Eu tava com. Isso aí é demais. Porque. Não, só tem como repetir de novo isso aí pra alguém que tá agora ouvindo a gente? Sim, pelo amor de Deus. Sem problema. Eu falo sempre isso. Aqui. Porque o que acontece? Nós todos somos. Por exemplo, vou falar denominacionalmente. Sim. A MFI hoje é uma tribo. Sim. Que foi da Quadrangular. Correto. Eu, por exemplo, sou pastor, estou pastor de uma igreja. Igreja Apostólica Mensagem da Paz. Ela é uma tribo. Sim. A igreja que você congrega lá em Osasco, do apóstolo Israel, é uma tribo. Nós somos tribos, nós temos costumes, apesar de sermos a mesma linguagem, pregarmos o mesmo evangelho, cada um tem um jeito diferente. Na igreja MFI, por exemplo, é célula, que eu sei que é célula. Na nossa igreja não é celular. A igreja do apóstolo Israel é mais comunidade. Ela é mais... comunidade, mais voltada... lado profético. É mais pro lado comunidade. Isso. Então, o que acontece? Mais Rony Chaves. O que acontece? Essa linha, cada um, nós pregamos a mesma coisa. Somos tribos diferentes. Sim. Agora, quando eu faço da Mensageiro o meu reino, eu deixo de ser do reino de Deus e passo a ser o meu reino. Uau. Quando eu passo a ser Deus é amor, é melhor, Assembleia de Deus é melhor, universal, eu começo a ter, né, essa identidade. Mas quando eu entendo que eu sou a tribo de um rei, então um pode ser caçador, o outro pode ser construtor, o outro pode ser tocador de instrumento, como eram as tribos de Israel. Sim. E nós temos um único rei. Somos regidos pelos mesmos princípios, mas operamos na multiforme manifestação da graça de Deus. Um adendo sobre isso. Vem pra cá que o milagre vai acontecer aqui. Outra mentira, né? Porque o milagre não acontece no lugar, o milagre acontece na pessoa. É isso aí. Uau. Né? E se milagre fosse bom, Jesus nunca teria sido crucificado. Com certeza. E se fosse bom mesmo, não teríamos na Bíblia só 35 milagres de Jesus registrados em 3 anos e meio. Teríamos mais de 300. Ele deu muito mais importância para as pregações que ele fez serem registradas como livros canônicos do que os seus próprios milagres. Verdade. Milagre é para chamar atenção. É igual uma luz neon no escuro. Né? O que faz você enxergar é você entrar dentro da casa e perceber que você é o próprio lumieiro. Verdade. Você acende o que está em volta de você. Então, voltando à questão da tribo. Então, nós somos a tribo de um reino. Quem entende isso se adequa em qualquer ambiente, não se estranha com o ambiente separado. Eu me lembro quando eu, em 93, começou a imprensa Gospel FM, a gente participava de um culto no Pedra Viva, na Santa Cruz, e de segunda-feira a gente ia para um culto novo que estava surgindo na Renascer. Os caras jogavam um pacote de cocaína no altar. Teve um dia que nós chamamos a Polícia Civil para recolher, porque tinha droga demais. Nossa! Na época que Rina começou a aceitar Jesus, etc. Um dia o Rina acordou e falou, não quero mais ser dessa igreja, eu quero cuidar dos caras que andam de moto, que andam não sei o quê, brigou lá com o Estevão e saiu, montou o Bola de Neve. Aí o Bola de Neve é melhor do que a Renascer é melhor que o Bola de Neve? Não, é uma tribo diferente da outra. O rei é o mesmo. Quando o reino é o mesmo, tudo é mais fácil. O problema é quando as pessoas trocam, e eu costumo dizer sempre, quem faz da sua tribo o seu reino, cuida de porcos, cuida de curral. Quem faz da sua tribo para o reino, ele cuida do mundo. Ele tem um pasto de ovelhas. Onde tiver pasto, a ovelha come. Glória a Deus. E sobrevive. Uau! Meu Deus, que lição, né? Vai quebrando vários paradigmas, as pessoas vão abrindo a mente, pastor Sandro, através do nosso apóstolo aqui, passando um conhecimento para que nós possamos pregar um evangelho de Cristo genuíno, né, pastor Sandro? Verdade. Tá aqui com a gente a Marlene Aparecida, ela fez um pedido aqui que eu acho especial, eu não sei quem é, mas ela está pedindo oração, ela é da Paraíba. Deus te abençoe, te visite, cuide de você. Não se esqueça que a sua oração não precisa do meu pedágio. Fale com ele onde você estiver e ele pode te responder da forma que for necessária. Isso, com certeza. No final, nós vamos fazer uma oração aqui. Richard Veneiro, da Venezuela, também está com a gente. Só mais uma... Vou pedir para o apóstolo repetir essa parte. Que essa daí foi impactante agora, né? Sobre o reino e a tribo? Não, dessa parte de falar só você defender o seu, tá defendendo que os porcos ali, né? Porque assim, porque o que acontece? As pessoas não entendem isso. Vamos ver uma coisa interessante, assim. Não cortando o senhor,
Nós estávamos conversando ali e nós estávamos falando sobre... Vai bater nesse tema aí que o senhor vai puxar aqui agora, que o Sandro trouxe aqui, que muitos defendem a sua placa, né? A sua placa, defende o seu... eu faço... nós estávamos conversando lá atrás e acho que bate isso que você perguntou, é muito forte. Então, parabéns. Para abrir o leque, né, das pessoas compreenderem melhor. Porque às vezes você fala uma vez, a pessoa dá aquela segurada. Na segunda já dá... Opa! Que na verdade é o seguinte, gente, o que acontece? Para ficar bem claro isso, não podemos nunca desperdiçar, desrespeitar, menosprezar a visão individual de Deus para cada homem. Com certeza. Uau! Esta visão individual traz uma revelação para outros. Sim. Então, por exemplo, assim como Deus falou com Abrão em particular, também falou com Paulo em particular. Abrão para construir a nação, Paulo para ganhar os gentios. Cada um, Deus tem uma construção pessoal. Eu tenho, pela misericórdia de Deus, o privilégio de trabalhar com liderança desde 90. 2 anos e pouquinho de convertido, já pastoreava e comecei a estudar nessa linha. Eu me aceitei Jesus numa quarta pela manhã. Eu saí da igreja e ganhei um livro de presente. O Guia do Pastor de Mian Perman. À noite eu ganhei outro livro, Síndrome de Luiz Caio Fábio. No outro dia que eu ganhei a Bíblia. Então, eu sempre fui voltado para esse assunto de liderança. Tem pessoas que não concordam com o que o outro está fazendo em uma determinada área. Então, ele sai e abre uma igreja. Ainda mais no nosso Brasil, que é mais fácil abrir igreja que boteco. Então, o cara vai e abre uma igreja. E aí ele pensa que aquela revelação é suficiente para ele ter uma visão completa de tudo. De tudo, verdade. Deus falou com Abraão, se não me engano, 7 ou 8 vezes em toda a sua vida. E a única missão e a única igreja de Abraão foi criar um filho. E esse filho foi suficiente para ter a nação. Então, não necessariamente você precisa ser pai de muitos para gerar muitos. Você precisa ser pai de um para gerar outros. Uau! Então, o que acontece? As pessoas se esquecem disso e medem a sua importância, primeiro pensando que rebanho de ovelha é gado, né? O pastor é grande pela quantidade de gente que ele tem, não pela obra que ele faz. Sim. Esse é um problema sério, né? Martinho Lutero nunca pastoreou igreja nenhuma. Paulo nunca teve uma igreja com mais de 100 membros. E foi o que foi. Então, são coisas que às vezes a gente convive no mundo do consumismo e acaba passando. Sim. Agora, quando a pessoa tem uma igrejinha local, ele cria um curral. Porque é ele que define que comida o povo come. É ele que define que espaço o povo come. A sujeira daquele lugar fica naquele lugar, é debaixo do tapete, cuidando. Quando o porco vai tentar sair, ele põe grade para baixo, grade para cima. Ovelha não, meu irmão. Você vai ficar de banco, né? Ovelha, ela só cresce se você levar pro pasto, se você botar perto do riacho, se você colocar na sombra. Minha primeira profissão com 11 anos foi cuidar de ovelha. Meu pai botou para cuidar de ovelha, que eu pedi para ele um estojo do Batman na época. Ele disse: o colégio te dá lápis, caneta e borracha. Eu te dou cama, comida e casa. Você quer ganhar dinheiro, vai trabalhar. Eu vou trabalhar com quem nessa cidade com 11 anos? Vai cuidar de ovelha. Ele matava ovelha de meu avô, chamava Robertinho do Bode, sul da Bahia. E aí meu pai comprou umas cabeças de ovelha e fui cuidar de ovelha. Então é diferente. Ovelha você tem que deixar, quanto mais solta, mais ela cresce. Quanto mais anda, mais ela cresce. Então, mais lã ela dá. Então é diferente, não adianta. Hoje, por exemplo, com a internet, como é que você faz? Você tem de David Leonardo, né? David Leonardo, o nome dele, né? David Leonardo, David Lovato, sei lá, David Leonardo. O pregador lá. Bem famoso, de David Leonardo a Thiago Brunet, quer dizer, dois extremos. Isso. Aí você tem de Pablo Marçal a aquele outro lá que mede pau em tudo que é pastor, como é o nome dele? Pastor não sei o que, Anderson alguma coisa. Aí você tem de Luiz Hermínio, que é mais uma linha próxima da minha, a Augusto Nicodemos. Então, hoje você tem tudo à disposição. Aí se você for criar uma igreja que a tribo é sua, tem que ser na sua visão, só pode fazer do seu jeito, é porque você não tem capacidade revelatória para convencer as pessoas do que Deus te disse. Glória a Deus. Quando as pessoas olham para você e não vê paternidade, não vê referência, mais cedo ou mais tarde elas vão te trair, vão te deixar e vão procurar algum lugar para comer. Em muitas igrejas hoje, é muito bom a gente poder esse tema aqui, que eles querem pegar, a igreja não se abre, ela se nasce. Ela tem que nascer no coração de Deus para que você venha abrir essa igreja, né? Só que
A briga hoje é, eu preciso pegar o seu rebanho aqui, o rebanho dele aqui e trago para mim aqui. É muito difícil isso. Você permite eu fazer uma correção nessa sua fala? Não, pode falar. Porque assim, a igreja nasceu em Marcos 16:15. Ela não vai nascer nunca mais. Não nasce mais, pronto. Todas as denominações, seja a minha ou da maior igreja da face da terra, não foi Deus que deu. Ele deu para cada um uma revelação pessoal de como se comportar. E dentro daquela tribo, daquela singularidade, vai gerar uma geração de filhos que pareça com aquilo. Por isso que as placas não sobem, fica tudo aqui. Entendeu? Deus honra através de homens. Deus não escolheu o povo para escolher um líder. Deus escolheu um líder para salvar o povo. Uau! Sempre foi assim. Você pode ir de Gênesis a Apocalipse, Deus não escolheu uma multidão democrática para eleger alguém. Deus sempre escolheu alguém para governar um povo, porque reino não se elege, reino se governa e se estabelece. Então, assim, sempre foi essa linha. Então, Deus usa isso para salvar pessoas, para tratar com pessoas. Às vezes, uma igrejinha lá no interior, naquela cidadezinha, arrebanha a cidade inteira, salva a cidade toda, mas não vai conseguir se estabelecer no outro local. Porque é para aquele fim específico. Tem um texto bíblico que eu estou usando esse ano muito, em muitos lugares, Salmo 138, versículo 8, na versão NVI diz assim: o Senhor cumprirá o seu propósito para contigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandone as obras das tuas mãos. Quem cumpre o propósito dele é ele. Ele é que opera em nós, tanto querer quanto efetuar. Então, o que acontece? Nós temos que ter na cabeça uma coisa. Você é a tribo de um reino. Esse reino já tem princípios, esse reino tem plataforma, esse reino tem salvador, esse reino tem príncipe, esse reino tem rei, esse reino tem embaixador por tempo full time, que é o Espírito Santo, esse reino tem território, esse reino tem pátria, Uau. Esse reino tem bandeira, esse reino tem identidade, esse reino tem cultura, esse reino tem filosofia. Você não precisa se preocupar com nada disso, só fazer o que já está lá. Agora, dentro disso, faça na construção que Deus construiu você. Eu sou sanguíneo com ascendência colérico, outro é fleumático com ascendência. Isso vai delinear como eu prego. Um vai encostar a cabeça no ombro, o outro vai pegar a espada e cortar a orelha do Dimas, o soldado. Cada um vai ter a característica. Deus vai usar cada um dessa personalidade. Mas isso não significa, de forma nenhuma, que um é melhor do que o outro ou que é mais importante que o outro. Pelo contrário, o mais importante já foi estabelecido. É princípio, é fundamento. Uau! Ó, aqui, ó. O lindo. O lindo, né? Oliveira falou assim: estão surgindo muitas igrejas, estilo da Zion. Relevância. Relevância. Zion, Relevância e outras. Essas seriam as igrejas do avivamento ou são igrejas da moda contemporânea? Lindo, eu ainda me considero muito novo, eu tenho só 50 anos para definir teologia, mas assim como o movimento pentecostal, quando surge na década de 80, em 1880, né? Mais precisamente 1854, isso. Depois estoura em 1970. Quando isso acontece, para eles também era o modismo, mas eles ignoravam que aquele movimento vinha do sul e tal, da Itália, dos sulistas, dos puritanos. Então, é difícil a gente dizer que é ou não é. Eu, particularmente, aí voltamos para aquela questão. Eu, particularmente, tenho muita preocupação com uma igreja que tem 1 hora de culto, 40 minutos de administração, louvor, oferta, 15 minutos de uma pregação, totalmente negra, num monte de luzes e reflexos, parafernália de indução mental com o fundo musical acompanhando louvores, para relaxamento mental, como igreja de Cristo. A mensagem de Cristo nunca foi para renovar ninguém a vida, foi para matar. É o confronto do eu contra o eu para mostrar o que ele é, o eu em mim. Uau. Então, eu temo que não seja nem igreja do avivamento, nem deixe de ser. Só que eu acho que, estrategicamente, é uma igreja online, é uma igreja com uma linguagem mais jovial. Nós estamos numa fase onde nós temos hoje mais de 60% da população abaixo dos 25 anos. Então, temos que entender tudo isso. Eu só não gosto quando eu vejo a mensagem que se prega nesses lugares ter menos de 15 minutos e, ao mesmo tempo,
muito mais para dizer você vai vencer, você vai conquistar, você pode, do que Jesus quer destruir você, Jesus quer botar o sonho dele em você, Jesus quer que você renuncie sua vida para fazer a vontade dele e por aí vai. Não é uma mensagem de... Não conheço essas igrejas especificamente, até porque eu não vou, mas eu me preocupo com isso. Sim, sim. Não, eu não conheço também essa daí. Não... Vou dar um dado para você, importante. Eu tive agora pregando nos Estados Unidos, em alguns estados, onde chamamos Cinturão da Bíblia. E Cinturão? lá ainda existe Cinturão da Bíblia, que é uma região dos Estados Unidos que se preservou fiel ao avamento, aos costumes, à família e tal. Qual local? Só para o pessoal que está assistindo. O Cinturão da Bíblia, ele pega o Texas, Ohio, pega uma região bem grande, assim, desce parte de Atlanta, é um cinturão mesmo no país, assim. Certo. Aí tem muitos países, não dá para me lembrar todos. Por que eu estou dizendo isso? Na Europa, você tem muitos clubes hoje, inclusive homoafetivos e etc., que eram igrejas de John Wesley, de Spurgeon, e hoje são. O que me preocupa hoje quando eu vejo essas igrejas, não que a nossa igreja não tenha alguns adereços tecnológicos, mas tá tanta cara de boate, tanta cara de clube, que eles não vão gastar nem dinheiro para fazer isso depois. Já vai estar tudo pronto. Já deixa prontinha, né? E eu me preocupo com isso. Porque quando Deus deu o desenho do templo para Davi e disse que ele não podia construir, era um edifício que ninguém nunca tinha visto. E era algo que todos olhavam e diziam, é diferente. Nós estamos convergindo para templos igual os clubes. Eu me converti muito cedo, mas eu tive a oportunidade de viver na feitiçaria quando era garoto. E eu conheci algumas... Na Bahia chamava casa de função, né? Aqui em São Paulo era Love Story, esses negócios. E aí a lembrança que eu tenho daqueles lugares hoje, quando eu entro em algumas igrejas, é muito parecida. É muito igual. Aí eu falo, gente, peraí. Fumaça, né? Peraí, eu não sou contra, mas eu acho que tá também muito igual, assim, muito... É muito estranho. Só um minutinho. Senão... Ó quem mandou pro apóstolo aqui, ó. Pode falar. Não, ó lá, tem que mandar um oi, senão... Meu apóstolo, meu esposo, meu amor, sempre com palavras de sabedoria que edifica nossas vidas. Eu te amo, meu amor. Beijo. Agora pode continuar, então te deu uma cortada. senão a casa cai, né? Não. Eu tava hoje conversando com eu tava aconselhando uma pastora hoje de manhã, numa família, e eu dizia exatamente o seguinte: a primeira igreja que a gente tem é aquela que nos fez uma só carne. Essa é a primeira igreja. Verdade. Você não tem como ser igreja fora se não tiver uma igreja dentro. E uma só carne não é unidade, é unicidade, é simbiose pura. É função e somatória de DNA. É algo muito mais forte do que isso. Então é muito complicado. Verdade. Eu já tive o infortúnio eu não tenho vergonha de dizer isso, de ter passado por um relacionamento que não durou. Foi muito doloroso. Quase que eu paro o meu ministério como pastor por causa disso. E fui restaurado por Deus. E como presente dele, Deus me deu a parte que me faltava. Inclusive com os retalhos que eu tinha no corpo rasgado da outra junção. Até os defeitos que tinha rasgado, o corpo dela preenchia. Por isso somos um. Que bênção, uau! hein? Que forte isso, hein? Parabéns, viu, forte. apóstolo? Agora pode continuar. Naquela parte que eu posso... Posso você conhece ele? Diretamente da África, Moçambique. Isso. Deus abençoe, Alberto. É mesmo. Eu não conheço, não. Não, esse é amigo meu. Amigo dele, é um apóstolo de lá da África, de Moçambique. Isso. Eu tenho uma igreja aí, tô louco pra ir na África, não consegui ainda. Sério? Sério. Uau. De onde que fica aí? Em Moçambique mesmo? No Tondo. Tondo aí, apóstolo Alberto. Sou louco pra ir lá na África, não tive oportunidade ainda de ir. E ele é doido pra levar a gente lá. Porque assim, o que acontece? Você vai dos Estados Unidos pra África, você gasta $800. Você vai do Brasil pra lá, é $4.000. $3.200. É muito dinheiro. E aí, você pensa, lá na África, especificamente, é meticais. Se você colocar 3.000 meticais na mão de um africano, ele constrói um edifício. Olha. $3.000. Nossa. Então eu prefiro mandar o dinheiro, se eu tivesse, do que eu lá pessoalmente. Se o reino não sou eu, o reino é a obra que resulta daquilo que eu sou, então se o meu dinheiro chegar lá e conseguir fazer isso, é a mesma coisa. E na África é bem... Moçambique é terrível. É terrível, né? Inclusive, esse apóstolo aqui, a gente sempre está conversando, ontem mesmo estivemos conversando,
Eu, quando também posso, dando sempre um suporte para ele. É bênção. A gente sabe como que Será que a funciona pastora lá. pega um pouco de água para mim? Vai pegar. Pastora Lei, traz um pouco de água para nós Então, aqui. a gente- Salva eu. E a gente conhece, pelo que ele me fala, e a gente sempre fala, né? A África não é para mandar um pastor que não esteja verdadeiramente convertido aqui no Brasil, ou pessoas que realmente não estão convertidas, passam vergonha lá, né, o apóstolo? Na África, lá, porque lá é terrível. A gente sempre conversa as coisas, vejo algumas coisas, programação que ele faz lá. Eu na verdade, assim, eu tenho algumas preocupações com relação a isso, porque a gente tem um monte de gente que faz um monte de milagre e não é convertido, cara. Então, eu acho que na África, como qualquer lugar do mundo que a gente vá, você tem que estar disposto a não ser o que você é, a ser o que ele é. Verdade. Se você entender que os africanos em Moçambique são a parte de uma tribo do reino, os princípios são os mesmos. A diferença é que, quanto há muito sofrimento, há muita abertura para Deus operar. Né? A perseguição que vai vir sobre nós agora como igreja, Sim. vai fazer muita gente mudar. Verdade. Eu estava, inclusive, até ouvindo, né, um pastor ele pregando sobre isso daí, sobre a pessoa falar sobre o avivamento. Sandro, diante de Deus, eu ia puxar esse assunto aqui sobre avivamento. E, É Deus, é Deus da sua vida. Jandira, Deus abençoe. e o avivamento ele vem o quê? Quando as coisas começam a acontecer, né, no ambiente, né, no local, no país, é hospitais, é política, é muita coisa, né, que envolve, né, o avivamento, quando o avivamento vem para a nação. Quando o Billy Graham veio ao Brasil, ele deixou uma palavra, né? Ele falou que o verdadeiro avivamento viria do Brasil. O que é que o senhor pensa sobre isso? Vamos lá. Eu entendo que essa palavra avivamento, falando teologicamente, ela Sim. vem como um resgate da dignidade humana. Então, por exemplo, na Reforma Protestante, em 1450, 1500, ela acontece com Lutero revoltado com os privilégios que havia entre o clero, a riqueza e os pobres lá de fora, como o resto que sobrava dos pães da ceia. E aí cria uma revolução. Você vê Zwinglio fazendo isso na Suíça, você vê Calvino fazendo isso, os dois brigando entre eles, inclusive matando uns aos outros, ficando batidos nas águas. Mas o avivamento, na verdade, é o resgate da dignidade humana em reconhecer que você tem um estado mínimo de direito diante de Deus. É neutralizar o poder e efeito do pecado no estabelecimento da consciência humana. O Brasil vem passando um processo de purificação. O Brasil está em avivamento há 30, 40 anos. Desde a década de 70, quando surgiu o Manuel de Mello pregando nas tendas, quando surgiu a Quadrangular pregando no interior, quando surgiu Davi Miranda fazendo milagres, desde aquela época que o Brasil ainda é um dos maiores celeiros de grande cruzada de avivamentos do Brasil e do mundo. Uau. Nós não paramos os 30, 40 anos. Agora, o nosso avivamento ele é multifacetado. Então você teve Manuel de Mello no Brasil para Cristo, que foi umas cruzadas extraordinárias. Davi Miranda, você teve gente no interior que a gente não fala. A Igreja Maranata, que hoje quase não existe, para quem não sabe, os nossos queridos ouvintes aí que são menos estudiosos, a Maranata na década de 70 e 80 foi a igreja que mais ganhou alma na história do Brasil. E é uma igreja que ninguém dá valor, né? 1968, 1970, quando o Billy Graham veio a primeira vez no Brasil, pregou na Rede Globo de televisão, Na Globo, hein? milhares de almas citaram Jesus, não tinha igreja no Brasil, o povo foi negar. A Assembleia de Deus, que era chamada Igreja dos Pobres, na década de 30 e 40, foi o grande boom do abrigo aos necessitados. Então, o que eu vejo hoje? Eu vejo um avivamento muito mais voltado para transformar esses pregadores brasileiros em potenciais referências para fora. Esse movimento que eu vejo dessas igrejas, mostrando para o mundo que a gente tem condição de ter essas igrejas, é tipo assim, respeite a gente quando chegar aí que não somos mortos de fome. Tem essa questão. Eu que viajei mais de 7 países pregando, então já fui atendido muito mais pelo meu currículo, mas eu já fui atendido muito bem e também muito mal. Então eu sei o que eu estou dizendo. Agora, a minha pergunta é, eu na verdade nunca fui itinerante, mas a minha pergunta é assim, o nosso avivamento está se construindo para fora de uma forma muito boa, mas está deixando resultados
para dentro? Essa é a minha pergunta. Forte. Olha aí. Essa é a minha pergunta, porque, por exemplo, eu tenho conhecimento de pastores na Europa que tem igrejas grandes brasileiros, em países que as igrejas todas do Spurgeon fecharam, de Charles Miller, etc. Esses caras fecharam. E esses caras estão lá, brasileiros, com igrejas de 300, 400, 1.000, 12.000 membros. Então, é um milagre. Aí eu pergunto, e os que estão aqui? Estão mantendo o legado do que nós temos? E nós temos avivamentos diferentes, as pessoas têm que entender isso. Nós temos a década de 70 com o Manuel de Mello, Davi Miran, década de 80 com o surgimento das grandes cruzadas públicas, até do próprio movimento musical, década de 90 com o boom das igrejas comunidade, estamos falando de renascer em Cristo, que não dá para negar, os neopentecostais no final da década de 80 com Universal, não dá para negar também as igrejas pentecostais que surgem no final da década de 90, já resultado dessa miscelânea de tradicional, pentecostal e comunidade. Agora estamos nesse mover do chamado apostólico. Então, eu acho que a igreja está sendo restaurada por partes, como tem que ser uma casa. Crescimento, né? Ninguém quer derrubar uma casa para fazer outra. As pessoas querem continuar morando na casa. Então, a igreja está passando esse processo. Agora, eu acho que o grande avivamento, o termo de evangelismo, vai acontecer nos próximos 20 anos no mundo. Não vai ser através das pregações das igrejas. Vai ser através da influência dos empresários. Olha aí. Por exemplo, eu fui convidado para ir na China agora, por um embaixador chinês, para ir lá fazer um trabalho por conta de um conhecimento de uma outra área minha comercial, apresentando algumas pessoas. Então eu fiz uma mesa e aí por isso estão me convidando. E eu posso entrar lá com a minha Bíblia, que eles não vão me proibir, eu posso andar lá como cristão, que não vão proibir, porque eu estou indo como empresário. Mas se eu for como pastor, eu não passo na porta do aeroporto. Então, eu acho que os países fechados serão evangelizados pelos cristãos convertidos nas empresas do Brasil que estão ganhando notoriedade para ir lá fora fazer isso. É o que eu acho. É um achismo. Só do apóstolo estar entrando na China com a Bíblia, que é proibida, não precisa falar mais nada. Entrar na China com a Bíblia. China, entendeu? É aqui o apóstolo Alberto da África. Na verdade, o avivamento é a transformação de vidas, né? É a restauração da dignidade humana. Então, a gente tem visto aí, e faz sentido que o que o apóstolo acabou de passar. O apóstolo Samuel de Americana está aqui assistindo também. Sim, sim. E sobre essa parte aí dos empresários, né? Nós estamos com 700 pessoas ao vivo. Já chegou Ao vivo, chegamos até quase 900. Não, pessoas. chegou 902. 902, né? Chegou 902 pessoas Tá bom o ao programa, vivo. hein? Tem que me contratar, hein? Não, o senhor aqui já é da casa, pô. E- Pra gente trazer esses temas é muito bom, porque as pessoas vão abrir a mente e entender que o evangelho também precisa ter, que nem Paulo fala, Salomão falou, né, melhor dizendo, crescer na graça e no conhecimento. Temos a graça, mas temos que ter o conhecimento. Manlé aqui também, de Wilmington, North Carolina. Então, assim, Pode ir, Sandro. Se o pessoal, inclusive, tiver alguma pergunta para o apóstolo, pode mandar aqui também. Até Tira porque o horário está dúvida. acabando. Mas é tranquilo. Olha aqui, ó, vereador Zete De Jandira. da Adega. Ó, boa tarde, grande homem de Deus, ouvi a sua palavra e vi quanto o senhor tem o dom de Deus. E o Zete não é evangélico. Não? Ele foi no Conselho de Pastores da cidade de Itapevi, que eu estava pregando pela segunda vez. Deus me deu uma palavra profética para ele, sobre sua família. Se tornou um amigo. E aonde eu vou pregar, ele vai. Ele vai? Semente foi lançada. E ele é uma pessoa... E é um camarada que faz um trabalho com crianças, com gente do futebol ali, muito humilde, muito gente boa. Gosto demais dele. Beijão, Zete. Que Deus abençoe a sua vida, viu? Continue abençoando as pessoas, cuidando de vidas, né? Na cidade de Itapevi. Que bênção de Deus. Então, na verdade, o Brasil... Ana Bittencourt de Santo André também está aqui. Tem uma galera aí. Isso, vai mandando aí seus comentários, suas perguntas. Ó, o Richard falou assim, 5 mil comeram, apenas 7 mil enviaram e 12 continuaram apenas na cruz. Quando a gente estava falando sobre a questão dos enviados, Sim. ele está dizendo que 5 mil comeram, 70 foram enviados, mas só 12 continuaram Sim. pregando a mensagem como apóstolo. E apenas um na cruz, que foi o apóstolo João, né? Isso. Só um. Na cruz foi só João. Só João.
Uma coisa importante que a gente está falando aqui, né? A Léa Gama Andrade está lá de Wilmington, está dizendo o seguinte: peço oração para o meu processo de troca de status, questão de documentação do visto americano. Deus te abençoe, Léa. Wilmington, North Carolina, é uma cidade muito bonita, é uma cidade tremenda, litorânea dos Estados Unidos, sempre prego por lá. E o crescimento, aproveitando que o senhor falou sobre o apóstolo... O senhor ia falar alguma coisa? Não, pode falar. Isso. Aproveitando, a gente já falou sobre os 5 ministérios, sobre o reino, falamos sobre avivamento, e eu gostaria de falar sobre o apostolado no Brasil, o crescimento da igreja apostólica. É um assunto difícil de falar, porque assim, difícil e fácil ao mesmo tempo. Tudo que é bom vira moda, certo? Sim. Eu, por exemplo, não gosto do termo cobertura espiritual, eu gosto de paternidade espiritual. Eu acho que todo filho tem que ter um pai. Seja esse pai nos modelos que Deus estabeleceu como paternidade. Paulo diz em Coríntios que nós temos muitos mestres, mas pai um só. E na visão apostólica eu acredito que pai espiritual é aquele que o filho escolhe, não pai que gera. Uau! Né? Então, por exemplo, você ouve algum apóstolo ministrar, você ouve alguém que fala, eu quero seguir esse cara, ele vai ser o meu mentor, ele vai ser o meu pai espiritual e eu vou estar com ele. Quando você toma essa decisão, você está assumindo... Por exemplo, meu pai fez até a 4ª série. Ele dormiu no Senhor faz 2 anos, mas o meu pai, ele nunca falou um palavrão perto de mim. A não ser quando estava alcoolizado, que ele tentou me matar várias vezes, mas depois se converteu, não. Então, assim, eu podia ter 3, 4, 5 diplomas. Quando a gente senta para almoçar, é ele que dá a última palavra, não é? Sim. Então, eu acho que pai é isso. Quando você escolhe um pai espiritual apostolicamente, você está escolhendo alguém para te dizer, é esse o caminho, bom ou ruim. Não é quem sabe mais. O que acontece hoje são 2 vertentes do apostolado que eu acho ruim. Uma é, quantos títulos eu tenho para botar na mesa, que é uma grande bobagem isso. Paulo diz que é esterco, né? Não que esterco não tenha funcionalidade. Esterco serve para chá, esterco serve para adubar, para outra árvore produzir mais fruto. Isso. Ó, desculpa, eu acho que eu posso falar uma coisa feia. Merda mesmo, merda. Esterco é merda de boi. Isso serve para adubar uma árvore para ser frutífera. Sim. Não para ficar na estante. É base. Uau. Então, isso é apostolado. Essa é uma coisa. E a outra é o modismo. Eu sou presidente da igreja, eu sou apóstolo. Eu sou não sei o que, sou apóstolo. Peraí. Por quê? Para quê? O que significa? Qual é a linha teológica que te leva a entender o apostolado? Quando foi que você teve uma experiência pessoal teofânica que te convence de que você tem uma missão diferente de outras pessoas, que não é melhor nem pior, mas é diferente? Então, eu acho que o apostolado passa muito por isso. E hoje, no Brasil, infelizmente, a gente vê muito modismo. Tem gente que fala, eu sou apóstolo, e o cara não consegue ler a Bíblia. O cara não consegue entender o que é apostolado, o que é cumprir essa missão. E outra coisa... O cara não tem nem as credenciais do apostolado. E outra coisa, a principal credencial do apostolado, ou a última, é a forca, irmão. O apostolado é renúncia, morte diária, não o jatinho. Não é que você não possa ter. Sim. Mas ele não é a sua essência. Então eu me preocupo muito com isso, entendeu? Eu considero algumas pessoas no Brasil como apóstolo. Por exemplo, Estevão Hernandes. Eu considero Estevão Hernandes um apóstolo. Ele trouxe uma construção, uma ideia, no meio de um cenário que não existia, e esta visão se multiplicou, e hoje nós temos um monte de renascer, sem ter o nome de renascer. Então, essa é uma construção. Sim. O Davi Miranda foi um grande apóstolo. Sim. Certo? O Bispo Macedo é um grande apóstolo. O Zé Wellington, que pegou meia dúzia de igreja e entregou com 35 mil templos, é um grande apóstolo. Então, são homens que construíram uma construção, uma identidade de uma tribo, costume de uma tribo, a visão de uma tribo, mantendo os princípios do reino. E isso cresceu. Isso é o ministério apostólico. Agora, um que é cópia do outro, que brigou com o outro, quer ter o título do outro. Quero um som. Eu prefiro ser só o Mário Alberto mesmo. Eu acho que, igual o apóstolo falou, não é nem que querer unção, é querer ser o que o outro, que Deus deu para o outro, mas ele não tem capacidade de exercer aquilo porque Deus não deu para ele.
Você está falando do Luiz Hermínio? Eu conheci ele há uns 3, 4 anos para cá. Eu gosto muito dele. E eu fui vê-lo pregar pessoalmente. A pastora Michele, que está aqui, alguns da nossa igreja, falam que não sabe se eu copio ele, se ele me copia. Já teve dias de eu pregar domingo na igreja uma mensagem, ele pregar a mesma mensagem, e o pessoal falar: apóstolo, você ouviu que o Luiz Hermínio pregou, e mandar o link para mim. Porque eu não acompanho mesmo. Então, assim, nós temos o mesmo estilo. Mas por que eu estou dizendo... Tem mesmo, tem. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós íamos na mesma escola. Né? Se você pegar a minha geração de avivamento, a geração dele é a mesma. Então, e acaba convergindo. Por isso que eu estou falando que reino é reino. Eu vou parecer com meu irmão em algum momento. Ainda que ele se vista de um jeito ou de outro, nós somos irmãos, não tem jeito. Né? Verdade. A gente, não importa a cor, vou falar uma coisa bem feia aqui, mas é verdade. Não importa a cor, cabelo, não importa tamanho, gordura, você come pelo mesmo lugar, defeca pelo mesmo lugar, ouve pelo mesmo lugar, enxerga pelo mesmo lugar, respira pelo mesmo lugar. O interno é igual para todo mundo. Porque o interno é princípio. Reino é assim. Então, eu acredito muito, uma frase que ele fala sempre, que eu já ouvi ele falar algumas vezes, na verdade, é que o que você sonha carregar, alguém já tem. Ande com essa pessoa e receba a revelação. Não existe nada novo debaixo do céu. Existe forma nova de fazer. Eu fui na conferência a dele. Coisa nova, não. É bem isso aí mesmo. Eu também acredito nisso. É isso. Tem mais alguma pergunta aí, pastor Sandro? Você está aí. A gente está aqui, igual o apóstolo Alberto aqui, falando assim, aprendendo bastante. Tem uma galera aqui. Tem uma galera aqui que está... Inclusive, se quiser fazer pergunta, né, pode perguntar aí. O pessoal está com a dúvida. Apóstolo Alberto. Eu posso pedir o pessoal para me seguir no meu Instagram? Pode. Não? Fica à vontade. Se você quiser seguir a gente, todas as minhas redes é @MárioAlbertoNuntius. Todas. YouTube, Facebook, Instagram no Face, acho que eu tenho uns 40 mil. YouTube, o Instagram eu tô começando a aprender a mexer com isso. Tem o YouTube. Segue a gente. E se você me seguir, eu vou dar um presente. Se você me seguir no meu Instagram hoje e disser, ouvi no programa Visão de Reino, eu te mando um PDF de um dos meus livros de presente para você. Boa! Segue e manda mensagem. Acabei de seguir o senhor e ouvi no programa Visão de Reino. Eu tenho 2 PDFs que eu estou lançando na Hotmart, que é Deus também tem livre-arbítrio e quando o milagre não é suficiente, eu mando um dos 2 para você. Aqui, a Vivian Rosa, né? Minha esposa. Esposa do senhor, ela acabou de mandar aqui, @MárioAlbertoNuntius. Isso. Eu já ia escrever, ela foi mais rápida, foi rápida. Eu já ia escrever. E ela está trabalhando agora. E aproveitando que o senhor falou sobre o livro, que o senhor vai abençoar a pessoa, né? Que falar que estava assistindo o programa Visão de Reino. O senhor também é escritor, né? Eu tenho uma meia dúzia de coisas escritas. Quantos livros? Publicado eu tenho 3. Escrito já em fase de publicação, mais 14. O primeiro foi... Qual foi? Deus também tem livre-arbítrio. O volume 1. Agora já saiu o volume 2, está saindo o volume 3 agora. O senhor pode dar um spoiler desse aí ou não? Deus também tem livre-arbítrio, é assim, porque teve uma época que todo mundo começou com aquela onda, vamos botar Deus na parede, Deus tem que fazer, Deus não sei o quê, bababá, não tinha isso? Tinha. Aí eu comecei a perguntar, peraí, nós temos o direito de escolher o que queremos e Deus não pode escolher o que Ele quer? E aí eu uso um exemplo um dos capítulos do livro, eu falo sobre Manassés. Foi um rei absurdamente ruim, absurdamente pecaminoso, absurdamente sanguíneo, absurdamente idólatra, né? Eu costumo dizer sempre para as pessoas na igreja, né? Que o pessoal fazia muito campanha, ex-macumbeiro, ex-pai de santo, ex-estrupador, não sei o quê. Aí eu falo, você receberia um cara desse na sua casa com seu filho para ficar lá? Não, né? Então, assim, imagina Manassés, o cara fez tudo o que fez, matou o filho dos judeus, vivo, para um demônio, fez tudo que foi construído, e um dia ele vai preso, e uma oração de 8 minutos, de 80 segundos, Deus fala, tá bom, vou te devolver o reino. Perdoa o cara, põe o cara de volta, ele conserta Israel inteiro. E ele foi o pior rei da história de Israel. E volta e Deus perdoou o cara. Então, se Deus tem o direito de perdoar quem Ele quiser, é essa a questão. Deus também tem o livre-arbítrio de decidir o que Ele quer decidir, ou a gente tem que mandar nele? Que é uma crítica, né? Sim. E quando o milagre não é suficiente, que são os 2 que estão sendo lançados online, é uma história minha, quando eu era jovem ainda, que nós dirigimos a mocidade na cidade de Pau Brasil, fizemos um grande evento, vários ônibus,
E aí ganhamos um animal para matar, um boi, para fazer o almoço pro pessoal. E aí não gostaram do presente. Aí eu disse, quando o milagre não é suficiente. Quer dizer, você recebe a bênção, mas de onde veio? Por que veio? Que patente é? Qual é o pedágio? Aquelas coisas todas. Quem lê esse livro, inclusive, vai entender essa história do pedágio. Esse livro foi escrito há 18 anos. 18 anos. Então, assim, eu não publiquei ele lá, mas... Ele tá online? Tá em PDF, os dois estão em PDF. Vai ser lançado agora o mês que vem em venda, né, mesmo, mas eu já dei ele para muita gente. Aliás, eu nem ligo para isso. Ô, apóstolo, eu tô com o apóstolo Alberto da África. Ele está perguntando aqui, apóstolo, deveria, por gentileza, explicar melhor acerca da mentoria. Acho que existe uma diferença entre pai espiritual e de mentor. Pai é aquele que gera e aquele que dá identidade. Mentor pode ser qualquer um que nos admiramos e queremos algo que ele tem. Ô apóstolo, vamos lá. Eu vou tentar ser sucinto com você e vou tentar explicar da maneira que eu entendo isso. A mentoria apostólica, por exemplo, que a nossa rede nasceu num dia, 5h30 da manhã, acordei e o letreiro estava no teto colado, pregando fogo. Eu levantei e botei no computador. Para mim, o que existe? Paternidade é alguém que cuida, é alguém que está presente. Para mim, pai espiritual é aquele que você escolhe além de ser o seu mentor. O mentor, numa linguagem comum, é aquele que ensina, é um mestre de mestres. Mas vamos tirar a linguagem comum, vamos traduzir para a linguagem espiritual. Quem é alguém que tem cabidal suficiente para ensinar você os verdadeiros segredos e caminhos da vontade de Deus? Quem é que tem? É alguém que tem experiência com o mestre de Deus para isso. Sim. Então, eu tenho muita dificuldade de ver um pai espiritual que não é um mestre espiritual. Então, para mim, o mentor, nesse caso, não é a linguagem comum. Vamos comparar coisas espirituais com coisas espirituais e coisas comuns com coisas comuns. Então, espiritual com espiritual mentor é uma pessoa preparada para ser um pai espiritual de alguém. A diferença é que o mentor, você escolhe ou não. Se você sentar num seminário, independente de quem está dando a aula, você é obrigado a ter aquele mentor. Sim. Você é obrigado a aprender. Você pega um livro como esse aqui, Sacerdócio e Igreja de Reino, do Luiz Hermínio, é uma mentoria que você está recebendo, você está lendo. Assim como se eu pegar, por exemplo, A Existência de Nietzsche, é uma mentoria. Maquiavel, né? O Príncipe, é uma existência. Toy Story, se eu pegar para ler o Toy Story com relação ao comunismo, se eu pegar, por exemplo, o Mercado Livre, se eu pegar os que criaram a imprensa, então vários livros, né? Eu li a coleção de Machado de Assis e tinha 8 anos, então você pode ter vários mentores. Sim. Mas aquele que você diz, esse vai ser meu pai espiritual, esse cara, o que ele me ensinar, eu vou modelar. Vamos falar na linguagem mais moderna, mais coach, né? Que usa o Pablo Marçal, usa alguns outros coaches aí. Eu preciso modelar alguém. Modelar, para mim, é uma paternidade. É você dizer, eu quero seguir os passos desse cara. Você não vai fazer o que ele faz, mas você vai identificá-lo como seu pai espiritual. E aí, diferente do que acontece numa escola, que você paga um curso e usa o que você quer, na paternidade você honra para receber o que ele carrega. É diferente. Forte. Não, repete de novo isso aí é forte, hein? Assim como você, numa escola, você paga para receber um conteúdo, na paternidade você não paga para receber o conteúdo, você honra para receber o que o outro carrega. Uau! É o respeito ao que aquela pessoa tem que faz com que você ande com ela para você carregar aquilo que ela carrega. E mesmo que seja... Ontem eu recebi uma mensagem de um filho espiritual nosso, ele deve estar me assistindo, que é o Jean, ele é jovem, e um ótimo pregador, menino novo. E ele falou assim, não, um dia eu quero ter a sabedoria, não sei o que, ele começou a me elogiar. Eu falei, um dia se você for igual eu fracassei. Aí ele disse, como assim? Porque se você for igual eu, convivendo comigo como você convive, eu fracassei. Você tem que fazer tudo que eu faço muito bem e não cometer nenhum dos erros que eu cometo. Porque paternidade não é ter um pai perfeito. É aprender com os segredos do pai, a caminhar onde ele caminhou com sucesso e evitar os erros que ele cometeu, porque eu estou vendo antes o buraco aparecer. Uau, meu Deus, isso. Que forte. Então, para mim, paternidade é você escolher alguém e decidir que aquela pessoa tem algo que você precisa carregar para poder seguir adiante. Então, para mim, quando a gente fala mentor, paternidade, não pode ser uma linguagem português.
tradução por tradução. Tem que ser uma linguagem espiritual. Sim. Então, amanhã, por exemplo, nós temos, já fazendo uma sardinha aqui, Não, pode amanhã, às 9h30 da manhã, nós temos a nossa reunião, né? Encontro de líderes da Rede de Mentoria Apostólica. Vai estar pregando o presidente do Conselho de Pastores de Itapevi, pastor Marcos Egídio. Ele vai estar pregando, é o presidente regional também do Brasil para Cristo da região. Hoje eu recebi mensagem já de gente que está vindo de Betioga, Litoral, Santana do Parnaíba, Americana, vários lugares do Brasil, de São Paulo, que estão vindo. E vai ser uma reunião onde vai ser ministrado para essas pessoas. Eles não estão vindo para ouvir o Mário falar. Eles estão ouvindo porque o pai preparou uma mesa para eles se alimentarem. Existe uma diferença. Sim. Entende? Eles não estão vindo para ouvir mais uma mensagem motivacional. Eles estão ouvindo porque o pai preparou alguém para ministrar no seu lugar. Eu acho que isso é muito relevante. Sim. Um pai espiritual não é um animador, né? Ele está dando uma direção espiritual para as pessoas, para os pastores. Essa frase que você usou eu acho fantástica. O pai espiritual não é um motivador, é um condutor. Olha, é isso. Presta atenção uma coisa. O caminho que eu já percorri, eu não quero que meu filho cometa os mesmos erros, sim ou não? Sim. Uau, Na vida espiritual é a mesma coisa. A gente já percorreu algumas coisas, quando o filho senta com a gente fala isso, fala, ó, aqui Vai dar ruim. vai dar ruim. ser Vai ruim, dar né? ruim. Então é melhor você tomar cuidado. Hoje, por exemplo, vai estar ministrando na nossa igreja uma palestra sobre suicídio, né? Do Setembro Amarelo. Setembro Amarelo. Vai estar conosco o psicanalista e pastor Marcelo Satiro, presidente do Instituto Psicanalista de Campinas e região, que eu ganhei para Jesus em cima do botijão de gás. Em 91, endemoniado, 5 homens não segurava. Ele é um dos maiores pregadores que eu conheço. Hoje ele vai estar na nossa igreja dando uma palestra para suicídio. Entende o que eu estou dizendo? É bem relevante. Então são coisas assim que você conduz. E eu não me considero pai espiritual dele. Porque ele tem um mentor dele, o pai dele, ele não tem essa visão, ele está numa tribo diferente, que pensa diferente, mas me respeita. E na hora ruim, você quer saber quando você é pai de alguém? Na hora ruim. Eu costumo sempre dizer, o pai não é aquele que proíbe o filho de sair para se machucar, mas é aquele que tem sempre o bálsamo de Gileade guardado para curar. Meu Deus. Esse é o pai. Esse é o que tem herança de Deus. Esse é o que é o porto seguro, o farol no meio da escuridão, para que o seu filho, onde estiver, dizer, eu tenho para onde voltar. E não se preocupe, você vai curá-lo para ele ir embora de novo. Mas esse é o propósito da paternidade espiritual. Não é o propósito do controle, do comando, do eu faço, eu quero, missiva. É o propósito de curar, de sarar, de levantar. É o propósito de fazer aquela pessoa mais parecida com o seu próprio Senhor. Não parecida com você. Na verdade, o pai espiritual, o filho, né? Que tem o seu pai espiritual, o filho não é um empregado dele. Não, de jeito nenhum. Né? Muitas vezes a gente vê isso. Eu tenho meu pai espiritual, eu tenho que fazer isso, e se torna, muitas vezes, uma coisa muito amarrada, né? Na verdade, é para ensinar ele a não cometer os erros que o senhor falou, Sim. mas também dar um direcionamento, dizer assim, olha, vai dar certo, siga em frente. Vou fazer uma pergunta. Quantos anos você tem, Sandro? 47. Você tem filhos? Qual é o filho mais velho que você tem? 19 anos. Seu filho mora com você ainda? Positivo. Imaginemos que seu filho tivesse 35 anos e você 60. Seu filho chega na sua casa e abre a geladeira, não abre? Sim. Mas você não vai fazer na casa dele. Com certeza não. O pai espiritual não é aquele que interfere na vida do filho com domínio. Interfere com influência. Quando o filho, você vai na casa do filho, pode estar a bagunça que for. Ele quer deixar tudo pronto para o pai chegar e falar, não vai brigar comigo, porque não foi assim que ele me ensinou. Percebe? Colocação. Agora ele vai na sua casa e faz a bagunça. Você fala, limpa essa porcaria aí, ô cabeção. É assim ou não é? É? Espiritualmente, eu entendo que paternidade é exatamente isso. Eu tenho vários filhos espirituais, alguns estavam aqui, por exemplo, o apóstolo Samuel de Americana, o apóstolo Gil aqui do Itaim Paulista, são homens mais ricos de conteúdo, ricos financeiramente, ricos de igreja do que eu. Eu nunca cheguei na igreja deles para dizer assim, ó, muda aquilo, faz isso e tal. Agora, se sentar comigo e perguntar o que o senhor acha disso, tá errado. Tá certo. Eu tenho sempre que ter um direcionamento.
E quando a gente entende essa responsabilidade, é tão pesado que a gente fica pedindo a Deus para eles não perguntarem. Não pergunta. Porque se ele perguntar, a tua palavra tem a mesma capacidade criativa da palavra de Deus. Haja no meio do caos. Você sabe que é um filho teu ligar e falar, olha, aconteceu isso na minha igreja, está acabando o mundo, aconteceu. O que eu faço agora? Você vai dizer, haja luz. E lá vai acontecer o que você disse. É muito bom quando ele vira para você e fala, olha, aconteceu isso que o senhor falou, aconteceu aquilo, e a pessoa te honra, e a pessoa chega no altar, te parabeniza, entrega o púlpito para você, te serve, por exemplo, eu detesto copo descartável, então te serve num copo de vidro, numa caneca, isso é muito bom. Mas será que essa pessoa sabe o quanto você sofre para gerar aquela palavra? Porque antes de qualquer criatividade do mundo, havia em Deus muita solidão para criar o mundo. Todo pai espiritual que é responsável pelo que fala, antes de ver o que vai ser criado, ele mentaliza, gera, conscientiza-se, profetiza, mas ele faz tudo isso na solidão. Uau. É muito forte. Não tem como descrever o que nós estamos presenciando, aprendendo com um grande homem de Deus, humilde, né? Tem um conhecimento vasto, dá para ver aqui as pessoas entrando aqui, filhos espirituais, muitos aqui entrando em contato, muita gente, né, pastor Sandro? Tem não dá pra gente nem... Pessoal, se a gente não respondeu, me perdoa. Pessoas pegando até o que o senhor falou, assim, pai espiritual, aquele que acolhemos, aquele que escolhemos, perdão, que vai além de ser mentor. Aí poderou embaixo, assim. Na paternidade você honra para carregar o que o outro carrega. O pai não é aquele que proíbe o filho de sair para se machucar, mas sim aquele que sempre terá o bálsamo de Gileade para curar. O pessoal tudo comentando, maravilha. Sim, é demais. Olha, o programa aqui tá extraordinário, gente. Muito comentário, queremos agradecer os comentários de vocês aqui. Eu creio que a gente vai trazer o apóstolo mais vezes aqui, né? Pra gente trocar bater um papo bacana, né? Vamos, porque tem muitos tabus aí, né? Sendo quebrado, né? Que o pessoal fala. Igual a gente já... Bom, tem gente também que não concorda, né? Mas quando tem base bíblica, referência bíblica, né? Você vai questionar a palavra? Se tem a base, aí não dá, né? Entendeu? Igual, apóstolo, foi agora nos pontos críticos da Bíblia, né? Foi dando os detalhe por detalhe. Mas o senhor está explicando biblicamente, isso que é importante. Isso. A pessoa que está lá do outro lado fala assim, não está não. Aqui não está falando heresia, está entregando aquilo que a Bíblia nos ensina e que nós devemos fazer. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. O que é mais importante? A visão pentecostal, a visão de comunidade, a visão de igreja, a visão apostólica ou o arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, eu acredito. Eu acredito nisso. E o que nos mantém pronto para o arrebatamento? As visões, os modismos ou os princípios? Princípios. Então tudo é supérfluo. Uau. Os métodos nunca podem ser mais importantes do que a fórmula. Não, repete isso aí de novo, que acho que alguém vai escrever aqui. Não, por favor, é muito forte isso aí. Os métodos nunca podem ser mais importantes que a fórmula. A fórmula já foi feita, irmão. Foi feita. O sangue já foi derramado. Ele já foi levantado no madeiro. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Uau. Jesus está vivo. Eu me emociono quando eu falo sobre isso. Às vezes eu choro, o pessoal da minha igreja sabe disso. Jesus está vivo, irmãos. Aleluia. Não é um conto de fadas. Eu não sou perfeito. Você não é perfeito que está me assistindo. Eu já cometi erros na minha vida terríveis. De julgamento, pecado, escorregões, machucados. Você também. Nós já colidimos carro, já quebramos costelas. Mas o Senhor nos restaurou porque Ele está vivo. Esse é o grande processo maravilhoso da graça. Ele está vivo. Você que está me ouvindo, não importa a cama que você esteja. Alguns vão carregá-la nas costas depois de ser curado. Outros nunca mais voltarão ao quarto. Mas o importante é que Ele é quem faz o milagre da forma como Ele quer. Então, não fique preocupado com as teorias.
não fica. A maior teoria, a maior discussão da história da igreja é o armenianismo e o calvinismo. Os dois têm base bíblica, os dois morreram jovens, não tinham nem maturidade suficiente para afirmar o que afirmavam. Como Alexandre o Grande, um grande guerreiro que morreu tão jovem e não teve honra nem na sua sepultura. Nós não estamos aqui para falar do Cronos, estamos falando do Kairos. E no Kairos, o que importa, ele está vivo. E os princípios que ele deixou estabelecido no reino é para que você viva. Entenda uma coisa, nós já temos um rei. O trono já está ocupado. Aleluia. Aleluia. O trono está ocupado. Temos um príncipe e há um embaixador teofônico em tempo integral chamado Espírito Santo que habita em nós. Por mais que nós venhamos um dia errar ou não, acertar ou não, se mantermos isso como princípio, não importa qual igreja, qual placa, qual forma, qual culto, qual método, a célula pode ser boa, a comunidade pode ser bom, o pentecostal pode ser bom, o apostólico pode ser bom, mas se não tiver essência, é só para alguém, não é por alguém. Aleluia. Nós não podemos viver para alguém, nós temos que viver por alguém. Nós não morremos para alguém, morremos por alguém. Esse alguém tem nome, é Jesus. Amém. Glória a Deus. Cara, eu choro porque eu acredito nisso. Eu acredito nisso. Eu acredito também. É muito... Parece que não, mas o programa aqui está muito espiritual. Tá. Eu estou sentindo algo muito forte da parte de Deus. Desculpa, eu me emociono muito fácil com essas coisas. Viu? Você está falando de Jesus, né? É sensacional, né? Não dá para descrever o amor. Só né? quem conhece ele, né? Só quem verdadeiramente conhece. Quem tem intimidade com ele, tem né? Intimidade. E dá para sentir a atmosfera tão tremenda nesse lugar onde nós estamos aqui. Graças a Deus. A gente podia ficar um programa aqui, ficar o dia inteiro aqui, até a tarde. Se tivesse tempo, com certeza, a gente ficaria falando de Jesus, falando de conhecimento, mas o conhecimento ele nos capacita e nos instrui, claro, para a gente saber de Cristo. Eu ouvi acho que foi o próprio Luiz Hermínio que falou sobre isso. A gente não pode falar daquilo que a gente não conhece. A gente tem que conhecer para falar. Então, se a gente conhece de Cristo, igual você está falando sobre Cristo, sobre... É tão tremendo, sobre o trono, sobre a cruz. É isso que a gente tem que resgatar na igreja primitiva. E eu acredito muito na igreja primitiva. Né, pastor Sandro? Com certeza. Tá de chorar também, né? É muito forte. A presença que o é real. apóstolo tá aqui falando. A presença de Deus é incrível. Ele está sentindo na África. A pastora Marlene, virtude. O pessoal tá todo mundo comentando que nós estamos falando do Rei dos Reis, né? É porque sabe o que acontece? Eu amo a igreja que eu pastoreio. Eu tenho 34 anos dirigindo a igreja. Eu fui ordenado a pastor, que bonito ouvir isso. Evangelista, solteiro na Assembleia de Deus do Belém, pelo pastor Otávio Rendeiro, em 1990, na Bahia. Primeiro da história do Brasil solteiro. E o pastor, na época da Assembleia de Deus da Missão, era o pastor Elilde Amaral Soares. E eu fui ordenado a pastor em 97. Eu tenho uma trajetória, mas eu tenho hoje uma igreja maravilhosa. Uma igreja amada, uma igreja que não depende de mim para nada. Sabe? Eu tenho uma igreja que eu não preciso pregar, porque eles pregam muito. Eu não preciso cantar, porque eles cantam. Eu não preciso... Eles são sensacionais. Mas não é minha. Foi formado um corpo, né? A igreja não é minha. Sabe como é? Tipo, cara, não é minha, é dele. Ele tá vivo ali dentro. A mentoria hoje... eu vou contar algo que aconteceu aqui há 60 dias atrás. Eu decidi parar com a mentoria. Eu tive uma das crises existenciais que todo ser humano tem. Sim, eu vou parar com isso, estou cansado. Né? A gente cuida de pastor há muitos anos. E pastor, meu irmão, oh, Deus, é uma raça necessitada que acha que sabe tudo. Então, se Deus não quebra o cara,
até o talo, entendeu? Um negócio assim. E aí eu falei com o senhor, eu vou parar e tal, suspendi a reunião que tinha o mês passado, não vou falar e tal. E quinta-feira, eu estava umas 3 quinta-feiras atrás, orando no meu home office, e o Espírito Santo falou comigo, tudo bem? Ele conversa comigo, não sei como é com você aí, mas comigo é assim. Eu disse, estou bem, senhor. Então você vai parar com a mentoria? Você não quer mais ter a rede? Você não vai ter mais filhos espirituais? Você agora quer só pregar? Legal, hein? Falei assim, eu estou cansado. E fiz aquela ladainha toda. E parece que ele estava sentado do meu lado na cadeira que estava ali. Ele me disse, então tá bom, eu estou indo embora, tá bom? Cuida do que você acha que é seu, porque eu vou embora para achar alguém que quer cuidar do que é meu. Meu Deus. Eu falei, não, volta. Volta aí, senhor. Senta aqui, desculpa, eu estou só magoado. Me perdoa e tal. Ele disse, você está começando a entender que sem mim nada podeis fazer. Eu estava dizendo para um amigo ontem, eu acho que eu aceitei Jesus hoje de manhã de novo, todo dia. Sem mim nada podeis fazer. Será que a gente entende isso? Sim. E aí eu falei, não, Senhor, perdoa e tal. Aí ele me deu um direcionamento, a gente retomou as reuniões. Ninguém sabia disso. Nenhum deles, nada. Isso é uma coisa minha. Entre eu e Deus. Eu estou externando, né? Por quê? Por que eu estou externando? Porque para que eles vejam que não é só eles que sofrem essas crises. Por que a Bíblia não fez questão de esconder a fragilidade de nenhum grande homem de Deus? Porque todos nós sofremos fragilidades. O problema nosso é ter coragem de assumi-las. Chega de heróis no altar. Eu não preciso do Superman, eu já tenho um Superman. Né? Eu não preciso do super-herói, eu já tenho um super-herói. Eu não preciso ser perfeito, eu já tenho um perfeito. As pessoas têm que entender que a igreja não precisa de outro Deus. A igreja não precisa de um outro apóstolo das galáxias sensacional. A igreja tem isso. Ela tem Jesus, cara. Nós já temos. Eu sou um cara um pouco orgulhoso. Eu confesso, acho que todo mundo é. Mas eu estudei muito, sempre me dediquei bastante e sou um homem de convicções. Acho que todo líder é. Tem que ter, né? Mas a cada dia que passa eu percebo que, como diria, se não me engano, foi Sócrates que disse isso, não me lembro, o Platão, mas quando eu penso que sei, nada sei. Eu realmente, quando eu penso que eu aprendi algo sobre Jesus, eu estou lendo a Bíblia esse ano com meu filho de 11 anos. Então a gente está lendo desde o começo do ano. Quando eu não leio com ele, ele lê em áudio, grava e manda o áudio que ele leu para mim. Que eu viajo e tal. E há 50 vezes que eu estou lendo a Bíblia, a 50ª vez. E toda vez que eu leio, eu encontro coisas que me deixam estarrecidos. Eu digo, como posso eu querer ser melhor? Como posso querer minha foto na placa? Meu nome no outdoor? Como eu posso desejar ser ovacionado depois de uma mensagem? Como eu posso desejar ser melhor do que os outros, se ele ainda continua infalível? Glória a Deus. Ele ainda é imutável. Ele ainda é amor puro. Nós tentamos falar de santidade. Ele é santo. E apesar de tudo isso, ele olha lá de cima, olha para nós e está dizendo assim, estou precisando de alguém que vá em meu lugar. Eu tenho 2 grandes privilégios, eu acho, de Deus na minha vida. Acho que o primeiro privilégio que eu tive de Deus foi ter aceitado ele, conhecido. Mas o segundo foi ele ter pegado uma Bíblia com 2 dias de convertido e dizer, vá lá, fale meu nome, e o que você disser. Eu não consigo entender uma coisa melhor que essa. Eu já representei governadores em reunião, já representei o presidente da República do Brasil em reunião, eu já representei empresários em reunião, eu já tive status em situações muito favoráveis. Mas quando eu olho para esse herói, dizendo, vai lá, fale meu nome, me representa. Sabe o que é, Bispo Jean? Você chegar na frente de uma igreja, onde você tem 5, 6 pessoas, ou 50 pessoas,
Eu disse isso no Conselho de Pastores que eu preguei, o último que eu preguei foi em Itapevi, se não me engano. Eu preguei sobre isso. Para de ficar preocupado. Para de ficar sofrendo com o que o irmão disse, o outro disse. Você não é empregado da igreja. Você não está ali para entregar mensagem do povo. Você está entregando dele para o povo. É diferente. Nós somos chamados por ele, para ele, servindo a ele. Ele é o responsável por nossa vida. E ele colocou na minha mão, na sua mão, uma mensagem e disse: vai lá e cria. É sensacional isso. Eu também estou sentindo muita presença do Senhor. E eu nunca fui de chorar, mas de alguns anos para cá, quando eu sinto a presença de Deus, eu choro. Porque o que é isso aqui? Uma sala? Num bairro? Com ar-condicionado? Com televisão? Com celular? Ele está sentado no trono, amigo. E está com os pés aqui, dizendo: estou com vocês aí. E parece que a gente não está aqui. Sabe? Tá a câmera ali, o pessoal tá com a gente, tem mais de 600 pessoas. Chegamos a estar quase 1.000 pessoas conosco ao vivo. E isso, assim, é um privilégio, louvamos a Deus. Mas parece que a gente está aqui num papo de Cristo, do Espírito Santo, de Deus, tão forte, né, pastor Sandro? Também estou sentindo muita presença de Deus. Eu estou querendo chorar. Aqui é lá que eu... Chora, pastor. Não, chora, tô chorando. Chora porque eu sei que é Deus. Ele merece nossas lágrimas. Merece. Porque se a gente não parar para pensar, às vezes a gente pergunta muito sobre título, função, posição, igreja. Há poucos dias atrás eu recebi um convite para pastorear uma igreja fora do país, com 39 congregações. O cara me ligou e tal. Eu falei, gente, que sensacional, né? Só de ter sido lembrado eu já achei extraordinário. Mas eu falei, o senhor me dá um tempinho que eu preciso perguntar para o dono da obra. Eu preciso saber o que ele quer. Porque às vezes ele não quer nem que você pastoreie, cara. Às vezes ele não quer nem que você pregue, ele quer que você fique sentado. É melhor ser um arbusto na beira do rio da vida, produzindo em tempo e fora de tempo, do que ser um sombreiro no meio do deserto que você vai acabar morrendo sem água. Então a gente tem que entender essas coisas, a gente tem que começar a compreender. O reino não é posição, não é título, não é cargo, não é tamanho de igreja. O reino é o quanto você está disposto a obedecê-lo e servi-lo. Quanto você está disposto a obedecer e servi-lo, já? Quanto, pastor Sandro? Quanto nós estamos dispostos a obedecer e servi-lo? É isso que nós precisamos pensar, cara. É isso. Nós temos que estar acessível, né? Ele está gritando no trono. A quem eu vou enviar? Porque lábios impuros todos nós éramos. Verdade. E eu vou dizer mais, acho que todos nós somos. Olha, vocês falando aqui, eu sei que a gente precisa daqui a pouco entregar um programa. Já passou meia hora. Não, o dono tá ali olhando, não falo nada, ainda tá tudo bem. Tá tudo certo, ele tá sentindo também ali. Tá transbordando esse lugar aqui. Deus falou ao meu espírito assim, agora. Falou assim, olha, meus filhos, o importante, sabe o que é? Quando chegar naquele grande dia, o Senhor falar assim, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. Porque imagina se a gente chegar naquele grande dia e ele falar, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Imagina. Então foi tudo em vão. Tudo que nós produzimos, almejamos, fomos atrás, se dedicamos, né? E aí o senhor falou uma palavra tão bonita, viu, meu apóstolo? Sabe qual foi a palavra que o senhor falou aqui? Eu me converti hoje. Então a gente tem que se converter todos os dias. Sim. Eu ouvi a minha mãe, eu lembrei da minha mãe, eu também me emocionei no espírito. Minha mãe falava bem assim, que Deus a levou faz 6 anos. Era uma pastora que não tinha muito estudo, mas era uma mulher de Deus. Ela falava, meu filho, todos os dias nós temos que converter a Deus. E isso marcou a minha vida e o meu ministério. Deixa eu te falar, pastor. Eu não consigo mais falar. O pessoal tá aqui, todo mundo falando aqui, a Vivian, Rosa, uma tarde. Que é sua esposa, né, Vivian?
Apóstola Uma tarde Vivi. incrível, pastora. Obrigado, Jesus. Muita gente comentando aqui também, viu? Tem muito nem o que falar, né, irmão? A presença de Deus está tão forte aqui que... É tremendo, que Deus possa honrar a vida do senhor. Amém. Obrigado. Se o senhor quiser deixar os seus contatos mais uma vez. Agenda também. Agenda, né? Isso. O senhor tinha falado sobre uma agenda, que se poderia falar, pode ficar à vontade aí. Aqui, ó, pode pegar aqui. Nós vamos. Eu queria lembrar você, antes de. Eu acho que foi o norte dessa nossa conversa aqui, foi resgatar o seu papel. Você faz parte de uma tribo. Seja grato a Deus por isso. Pelos costumes que a sua igreja tem, pela forma como a sua igreja se comporta, como é o seu pastor. Toda ovelha tem o pastor que merece, então dê graças a Deus que a mesma coisa é ao contrário. Mas não se esqueça, princípio garante arrebatamento. Princípio garante quem você é. Não abra mão de ser quem você é em Deus para ser o que os outros querem que você seja. Eu estava ouvindo testemunho esses dias de um pastor num podcast, nem sei quem é o cara, não conheço. Ele estava pastoreando a igreja, era jovem. Eu vou encerrar com isso, eu já vou parar. E ele dizia o seguinte, que ele estava passando necessidade, comendo farinha de trigo. E acabou o trigo da farinha, da casa dele, ele morando dentro da igreja, a igreja cheia, ele pregando. Aí numa noite, ele passou a noite orando, dizendo, Deus, amanhã eu não tenho o que comer. E aí, quando foi de manhã, bate na porta da igreja uma senhora com uma mini saia, vestida como uma garota de programa, e diz para ele, o senhor mora aqui? Ele lá em cima me mandou trazer alimento para entregar para quem mora aqui. O senhor pode me ajudar a pegar sacolas? E aí ele pegou, disse que tinha mais de 10 sacolas de comida. E aí ela perguntou assim, ele falou, posso orar por você? Ela falou, não, eu sou muito suja para você orar por mim. Ele disse, não, mas eu quero orar. E ela tremia muito, ele orou por ela, abençoou a vida daquela mulher, ela foi embora. Quando ele estava arrumando as coisas, não tinha nem armário para colocar tudo que ele ganhou. A mulher trouxe um carro de comida. E ele falou, Senhor, por que uma prostituta? Ele disse, porque eu procurei o coração de crentes. Nossa. A noite inteira, e todos me disseram não. Meu Deus. O que eu quero que você entenda é que nós somos tribos. E existem filhos de Deus em todas as tribos. Nós somos tribos, não denominacionalmente falando, tribos como nação, como povo. E é um chamado de Deus ecoando na humanidade. Eu estou procurando verdadeiros adoradores, que queiram me adorar, que sejam, como disse o texto a Nicodemos, como espírito, norte, sul, leste, oeste, ninguém sabe para onde vem, mas ele vai. Então, que você nessa tarde, que você nessa noite, ou a hora que você for assistir esse vídeo, que você repense, que você reconecte-se com o Criador, ame a sua tribo, mas não se esqueça, a tribo tem que ser de um reino. O reino já tem um trono e já tem alguém sentado nele. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a Rádio Exclusiva FM. Que Deus abençoe essa casa. Que Deus abençoe este lugar. Que Deus envie programas que salvem vidas. Aleluias. Que Deus envie mensagens. Que Deus levante ajudadores para esta rádio. Que Deus envie mantenedores para esse espaço. Pessoas que queiram apoiar. Se você está ouvindo essa rádio, foi abençoado, e quiser ofertar na rádio, nem sei como é que funciona esse troço aqui, mas procure o pessoal aqui do programa depois, entra lá no message do Face, ajude a manter isso aberto, porque uma palavra como essa pode salvar muita gente. Hoje à noite, às 19h30, nós estaremos na Igreja Apostólica Mensageiro da Paz, na rua Capitão José Machado, 267, na altura do 2000 da Avenida Jade Souza, na freguesia, uma palestra sobre suicídio, sua vida importa, com o psicanalista e pastor, psicoterapeuta Marcelo Satiro. Amanhã, às 9h30 da manhã, teremos nosso encontro de líderes da Rede Mentoria Apostólica, no mesmo endereço. Vai estar pregando o pastor Marcos Egídio, da igreja, presidente da Igreja Brasil para Cristo da região de Itapevi e também do Conselho de Pastores de Itapevi. E nós estaremos lá com momentos especiais, teremos presença da Sociedade Bíblica do Brasil, vamos estar lá o pessoal da produção do filme no Brasil, aquele O Som da Liberdade,
sorteando vários ingressos e tal. Teremos o pessoal da Universidade Americana Júlio também para estabelecer algumas coisas. Tem muita coisa boa lá amanhã. Então eu convido você a estar com a gente. E eu tenho certeza que Deus te abençoe. Se você precisa de algo sobre paternidade, pode procurar o bispo aqui, o pastor, ou entrar em contato com a gente através do @Mário Alberto Nunes. Lá você vai encontrar meus telefones. Meu telefone é o mesmo desde 2004. É público, está no Face, está em todo lugar. Você pode me achar. Sou eu que respondo minhas mensagens, todas elas, hoje nos meus 6.000 e poucos contatos. E não demora mais 24 horas nenhuma delas. Eu posso dizer só sim, espere, mas eu respondo. Tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, pastor Sandro. Obrigado, bispo Jean. Que é isso. Quando precisar e quando eu for útil, estarei aqui à disposição. E lembrar que não foi nada combinado. Não, foi tudo, é o Espírito Santo. O senhor já faz parte aqui da casa, programa Visão de Reino, está à disposição para a gente falar do reino, proclamar o Evangelho de Cristo e um amor genuíno. Pastor Sandro, quer falar alguma coisa, filho? Não, hoje tranquilo. Hoje... Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma oração. Amém. Vamos agradecer a Deus por esse programa tão Como maravilhoso. Como é o nome do rapaz lá? É Fábio. Vamos orar pelo Fábio também, né? Isso, O Fábio está precisando. Isso. O Fábio está precisando muito, está passando um momento muito difícil. Ai, de Deus. Está com a cabeça cheia de coisas para resolver, né, Fábio? Deus está me mostrando aqui, você pedindo a ele uma solução. Deus vai trabalhar, Fábio, nisso. Viu? Aleluias. Quem serve o reino com um copo d'água recebe o galardão de quem foi servido, não da água que ele serviu. O que você faz aqui, ainda que você receba para fazer algumas coisas, você está servindo o povo de Deus. E você vai receber a honra de quem serve a noiva do Cordeiro. Imagina que quem cuida bem da nossa esposa e dos nossos filhos, a gente trata com carinho. Imagina você que está cuidando do reino. Hoje, nessa tarde, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida um recurso financeiro que você está precisando, emergencial, mas principalmente interno. Deus quer levantar você, Fábio. Deus quer tirar você de trás das câmeras. E isso está acontecendo, você sabe que está borbulhando o seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, viu? Obrigado pela oportunidade. Vou aproveitar, só faça essa oração para nós, hein? Vamos orar. Pode orar. Pai, nós te louvamos nessa tarde. Pela vida da pastora que está aqui, da sua filha, do pastor Sandro, do bispo, do Fábio, pela nossa vida, pela vida de todos que estão online e de que vão assistir esta programação. Sim, Pai. Senhor, nós não somos melhores, mas também não somos piores. Oh, Deus. Não somos donos, mas também não somos vendidos. Nós somos comprados pelo teu sangue. Verdade, por isso nós pedimos agora para aquela pastora, se não me engano, da Paraíba, que pediu oração, Marlene. Sim, meu Deus, alcança ela. Pai. Eu não sei qual é a situação que ela está enfrentando, mas o Senhor pode fazer qualquer tipo de milagre. Alcança, todos que assistiram aqui conosco, o apóstolo lá da África, Senhor, em nome de Jesus, teu Espírito flua de uma maneira poderosa na vida dessas pessoas e que nós possamos sair daqui hoje entendendo. Somos sim de uma tribo, mas somos da tribo de um reino, não o reino de uma tribo. Deus abençoe a todos, Pai. Que teu Espírito flua de maneira tão poderosa que curas aconteçam agora. Curas físicas, emocionais e espirituais. Glória a Deus. Na vida de ouvintes e da vida de líderes ouvintes que estão procurando de fato paternidade. Que o Senhor possa impartir sobre eles a referência que eles precisam procurar para receber a honra do que eles honram. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe a todos vocês. Apóstolo Mário Alberto, pastor Sandro, você que nos acompanhou, fique ligadinho. Semana que vem tem mais um programa abençoado. E aí você já pegou a visão, né? Você é da tribo, melhor dizendo, de Cristo. Deus te abençoe. Até o próximo programa. Aqui a atmosfera espiritual continua. Fique na paz. Tchau, queridos. Até o próximo programa, em nome de Jesus. A partir de agora... Programa Visão de Reino. Unificação das igrejas em prol do reino de Deus. A partir de agora, pela Rádio Exclusiva FM, programa Visão de Reino. Você acabou de participar do programa Visão de Reino. Unificação das igrejas em prol do reino de Deus. Aqui, na Rádio Exclusiva FM. Siga-nos nas redes sociais. Visão de Reino Oficial, @Facebook, Instagram e YouTube.
Programa Visão de Reino. Unificação das igrejas em prol do reino de reino.